Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com cada casal, cada solteiro, viúvo, divorciado, cada pessoa jovem, meu Deus, os mais maduros. Fale com todos aqueles que estão aqui através da tua palavra. Nos ensina, meu Deus, o amor que vem da fé, um amor inteligente, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Amém? Preste bastante atenção. Boa noite, gente. Preste bastante atenção do que nós vamos falar aqui. Jó, capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Aqui ele está falando de esperança, que a esperança para a árvore que ainda que ela tenha sido cortada. Às vezes quantas pessoas perderam a esperança? Perderam a esperança em relação à vida amorosa, perderam a esperança em relação ao casamento, perderam a esperança em relação aos filhos, perdeu a esperança porque alguma coisa foi cortada. Alguma coisa foi cortada. E por conta disso, a pessoa, ela muitas vezes não acredita mais que ela possa reconstruir aquilo novamente. Às vezes, por conta de uma traição, a confiança, ela foi o quê? Cortada. Às vezes, por conta do tratamento, a admiração foi cortada por causa do mau tratamento. Então, muitas vezes acontecem situações em que tudo aquilo que havia de bom entre o casal ou na família foi o quê? Foi cortado, mas a esperança. Isso pode tornar a ter vida. O que foi cortado pode voltar a crescer novamente, pode voltar a dar frutos novamente. Porque, entenda, você está vivo. Enquanto há vida, enquanto há disposição, enquanto há fé, enquanto há vontade, desejo de superar, de vencer, enquanto houver isso, há uma chance. A Bíblia também diz aqui que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Quem está vivo? Fala eu. Ah, bom. Quem está vivo? Então está dizendo, ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Então você está vivo. Se você está vivo,
Você pode lutar. E vivo aqui, eu não estou me referindo apenas ao fato de você respirar. Eu falo vivo na sua fé, vivacidade, vontade, desejo. Você quer vencer, você está vivo, você acredita, você tem essa fé. Porque há quem respire, mas já está o quê? Já está morto. Já se entregou. Ah, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o meu casamento, a minha vida acabou, não tem como, já era, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, não tem mais solução para o meu casamento, não tem mais solução para o meu filho é um caso perdido. Diga assim: tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível àquele que crê. Nós vamos falar hoje sobre o poder de você contar a sua própria história. Se você contasse a sua história de vida, essa história seria sobre o quê? Seria sobre tragédia, comédia ou inspiração? Me diga aí. Se você fosse contar a tua história hoje, se você fosse fazer um filme da sua vida, ou se você fosse contar a tua história num livro, seria o quê? Tragédia, comédia ou inspiração? Ou você diz assim: pastor, seria um misto dos três. Qual a história você contaria? Você vê que normalmente a nossa mente, ela pega os fatos, ela pega os fatos que aconteceram e ela faz uma história com esses fatos. A nossa mente é assim. A nossa mente, ela é muito fértil. Você já percebeu que às vezes você deduz uma coisa e a pessoa, ela vai criando uma história, um enredo em volta daquilo? É que nem, por exemplo, quando a mulher, ela suspeita que o marido está traindo ela, ela começa a criar um filme aonde? Na cabeça dela. Um filme. Ela vai dormir, ela chega até a sonhar. Aí ela acorda e fala: você está me traindo, porque eu sonhei, porque eu vi você estava num lugar assim, dentro de um carro assado. Você fala: meu Deus, que filme de tragédia é esse? A mente é fértil, a pessoa, ela vai criando e ela vai pegando, a mente vai pegando principalmente fatos que foram acontecendo. E ela vai criando uma história com eles. Pode ser uma história de tragédia, pode ser uma história de comédia, ou pode ser uma história de superação, de inspiração. Agora, entenda uma coisa aqui. Como dois irmãos gêmeos que sofreram na infância, você pega dois irmãos gêmeos que sofreram na infância, passaram pela mesma situação, tiveram a mesma criação, passaram pelos mesmos traumas, passaram pelo mesmo processo. Um decide ser forte e o outro decide ser vítima. Um decide ser forte e o outro vítima. Um decide ser forte, o outro decide ser fraco. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver comigo, com você? Que ao invés
de deixar a nossa mente ou os pensamentos intrusos criarem uma história que muitas vezes não é a realidade. O que nós temos que fazer com as coisas que nos acontecem ou que nos aconteceram? É decidir que tipo de história eu e você nós queremos contar. Porque nem todo mundo que sofreu na vida terminou a vida como um sofredor. Por quê? Porque a pessoa, ela decidiu dar a volta por cima. Olha, a minha vida foi uma tragédia, eu passei por isso na minha infância, eu sofri um abuso, rejeição, eu fui traído, eu fui maltratado, eu fui jogado de um lado adotivo para o outro, minha vida foi um inferno, mas chegou um momento na minha vida que eu decidi que eu ia contar a minha própria história. E eu não ia permitir mais que os fatos criassem a minha história, mas que eu ia tomar as rédeas e escrever a minha própria história. E hoje eu estou aqui dizendo, eu superei. Hoje eu sou um vencedor, pai de família, tenho minha esposa, tenho meus filhos, e etc. Ou seja, a pessoa, ela decidiu para que rumo ela levaria a vida dela. Você vê que o poder de decisão, o poder de escolha está nas nossas mãos. Eu posso mudar o que alguém fez comigo? Não. Eu posso impedir alguém de me fazer mal, dependendo da situação? Não. Mas eu posso pegar aquilo que fizeram contra mim, de ruim, canalizar aquilo, converter aquilo numa força, numa energia positiva e colocar essa força para construir algo melhor. Só que eu posso também decidir fazer o contrário. Eu posso pegar aquilo de ruim que fizeram comigo, eu posso pegar as experiências dolorosas da vida que eu passei, usar essa energia, usar esses acontecimentos numa energia ruim, negativa, e pegar aquilo, converter aquilo em sentimentos de mágoa, rancor, e ser uma pessoa amarga, uma pessoa azeda na vida, e sair por aí decidido a fazer o quê? O mesmo com os outros. Se me feriram, eu vou ferir. Se me machucaram, eu vou machucar também. Se me traíram, eu vou trair também. É uma escolha. Então você vê que a escolha sempre vai estar nas nossas mãos. Por isso que a Bíblia nos ensina dizendo, Deus dizendo, eis que proponho hoje a vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva você e os seus descendentes. Quer dizer, é uma escolha. A pessoa pode escolher a bênção ou a maldição. A pessoa pode escolher ter vida ou ela pode escolher a morte. Tem gente que escolheu ser morta-viva, porque ela está morta em vida. Ela escolheu viver assim. É uma escolha. Você escolhe. É uma escolha, está nas tuas mãos mudar essa situação.
O que importa é qual o sentido que você dá a tudo que lhe aconteceu. Diga assim: o que importa é o sentido que eu dou a tudo aquilo que me aconteceu. Por exemplo, se eu me vejo, por conta do que eu sofri, um pobre coitado, como é que eu vou agir? Eu vou agir como um pobre coitado. Eu vou falar como um pobre coitado. E eu vou pensar como um pobre coitado. Coloca aí na tela Isaías 14, 24. Coloca aí, versículo Isaías 14, 24. Coloca aí o versículo na tela. Isaías 14, 24. A pessoa é quem escolhe. Eu escolho. Eu decido ser protagonista ou ser vítima. O que você prefere? Eu prefiro ser protagonista do que ser vítima. Porque a pessoa que se faz de vítima, ela está dizendo assim, eu não tenho poder sobre a minha vida, eu não controlo a minha vida é controlada pelos outros, a minha vida é controlada pelas circunstâncias. É como se ela dissesse assim: eu estou num navio sem leme, a vida é que me conduz, não eu que conduzo o quê? A vida. Eu prefiro assumir a posição de protagonista. Eu prefiro assumir a posição de protagonista. Eu prefiro assumir a posição de protagonista do que me fazer de vítima. Isaías, abre aí, Isaías 14, 24. Vamos lá, Isaías 14, 24. Que diz aí? O Senhor dos Exércitos jurou: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Aí a pergunta que eu faço a você é o seguinte: o que você está pensando a respeito da sua vida, do seu casamento, da sua família, e o que você está determinando? Ou seja, como é que você se vê? E para você solteiro também. Você olha para a sua vida amorosa, sentimental: mas eu fui traído, eu fui deixado, eu vivi num relacionamento abusivo, traumático, olha, eu fui traído, eu fui rejeitada, abandonada, eu fui trocada por outra pessoa. Tudo bem, eu estou sozinha hoje, mas o que você pensa sobre a sua vida amorosa? O que você está determinando para os anos futuros? Como você se enxerga sentimentalmente daqui 5, 10 anos? Como você se vê? Eu me vejo sozinha, frustrada, magoada, chateada. Então assim vai ser. Como você pode pensar e determinar, em nome de Jesus, que daqui 5, 10 anos você vai estar curada emocionalmente, você vai superar essa dor e você vai estar feliz, realizada, bem casada, amada, como tem muitas pessoas hoje. Comeu o pão que o diabo amassou e hoje está muito feliz. Eu sempre falo o seguinte: cuidado
E aprenda uma coisa: às vezes, Deus permite a gente conhecer o que é mal. Você vai entender por quê. Porque qual é a medida de parâmetro que a gente vai usar para saber o que é bom e o que é ruim, se a gente nunca experimentou o mal? Eu vou dar um exemplo para você. Tem homens que têm boas mulheres e não dão valor a elas? Tem ou não tem? Tá bom. Mas também não tem mulheres que têm maridos maravilhosos e que não dão valor ao marido? Tem ou não tem? Por que elas fazem isso? Na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque elas não têm um parâmetro. Elas não têm. Você imagina uma moça, ela nunca se casou, ela casa com um homem maravilhoso. Ela conheceu um cafajeste? Ela sabe o que é ser agredida? Ela sabe o que é ser traída? Como a mulher que eu atendi, que eu aconselhei, que disse assim que o ex-marido dela, que hoje está na cadeia, está preso, batia nela, violentava ela e fazia ela beber a própria urina, porque ele urinava numa garrafa PET e fazia ela beber. Você tem noção disso? Rapaz, ela me contando, meu sangue já estava fervendo, imagina ela que viveu isso. Ele urinava dentro de uma garrafa PET e fazia ela o quê? Beber. E um dia, numa recusa, que ela disse assim, eu não vou fazer isso, e foi para cima dele, ele deu um murro no rosto dela e quebrou o nariz dela. Ela ficou com o nariz quebrado. Tem gente que nunca passou por isso. Tem gente que, graças a Deus, nunca apanhou do marido, nunca foi traída, nunca sofreu maus tratos. Por quê? Porque ela teve a oportunidade de aparecer na vida dela um homem maravilhoso. Ou o homem é a mesma coisa, ele conheceu uma mulher maravilhosa. Então a pessoa não conheceu o outro lado, o lado negro da coisa, digamos assim. Então ela não tem uma medida de parâmetro para saber o que é bom e o que é o quê? Por isso que ela não valoriza o que é bom. Por isso que às vezes Deus permite você comer o pão que o Satanás amassou e você viveu ruim, para que quando você estiver vivendo o melhor que Deus lhe deu, você seja grato, valorize e cuide melhor daquilo que Deus deu para você. Você só aprende a dar valor o que é bom depois que você tem uma experiência o quê? Ruim. Eu duvido. Você pega uma mulher, por exemplo, que sofreu na vida amorosa, comeu o pão que o diabo amassou na mão do ex-marido, que traía, que batia, sujeito endemoniado. Aí hoje ela está bem casada com um marido maravilhoso. Pergunta para ela se ela troca o marido dela por outro homem. Ela fala, eu, hein? Isso aqui é uma raridade, porque se eu encontrar um outro daquele lá na minha vida, eu morro. Ou não é assim? Então, você, às vezes, você vai passar por situações, Deus até permite, para que você tenha um parâmetro para você saber diferenciar o que é bom daquilo que é o quê? Daquilo que é ruim. Para você saber separar. A forma como nós vemos a nossa história nos faz fortes. A quem tenha recebido o cuidado de uma família protetora e esteja feliz por isso. E quem diga que não queria estar na pele desta pessoa. O poder de entender a nossa história
é enxergar e entendê-la do jeito certo. Posso ver o lado bom ou o lado ruim. Entender o que Deus pode fazer nessa história ou o diabo pode fazer. Nós somos os autores. Amém? Ou seja, como você enxerga, como você enxerga os fatos da sua vida, vão fazer o quê? Diferença. Como você se vê, como você pensa acerca da tua vida. Jesus, ele disse assim, ó: queres ficar são? É uma pergunta. O enfermo respondeu o quê? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Deixa eu ver, olha a visão dele. Olha como ele estava vendo aquela situação. Uma pergunta tão simples. Aquele homem estava ali, 38 anos, ele era enfermo. A Bíblia não diz que ele estava ali há 38 anos, mas que há 38 anos ele estava enfermo, ele não andava. Há quanto tempo ele estava ali não se sabe, mas acredita-se que há muito tempo, há muitos anos. E Jesus chega e fala para ele: você quer ser curado? Você quer ficar são? Quando você pergunta para uma pessoa que está doente, você quer ser curada? Qual é a resposta que a pessoa normalmente dá? Sim. Você pergunta para uma pessoa que nunca foi feliz na vida amorosa: você quer ser feliz no amor? Qual é a resposta dela? Sim. Você pergunta para qualquer pessoa que está mal no casamento: você quer restaurar teu casamento? Você ama a tua esposa? Amo. Você quer restaurar o teu casamento? Qual é a resposta da pessoa? Quando ela ama a outra pessoa, ela diz sim. É uma resposta simples. Agora, é simples dependendo da visão que você tem em relação a tudo que está acontecendo. Porque você pode olhar para a tua vida e assumir um papel de vítima, e às vezes uma pergunta tão simples vai ter como resposta um desabafo. Da mesma forma que Jesus perguntou: quer ser curado? E ao invés de dizer sim, eu quero, ele começou: ah, Senhor, olha só, foi lá atrás: ah, Senhor, porque toda vez que a água é agitada, eu vou, vem alguém antes de mim, passa por cima de mim, eu não consigo chegar nas águas. Tem gente assim. Você quer ser feliz no amor? Não, mas é que 1975 lá atrás, quer dizer, a pessoa vai lá no passado dela, ao invés de dizer assim: não, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, ela começa: não, porque lá atrás aconteceu isso, porque lá atrás aconteceu aquilo, lá atrás, quer dizer, ela aproveita aquela situação para desabafar e não para mudar a situação dela. Quer dizer, ao invés de assumir as rédeas, o controle e dizer: não, eu quero e eu vou mudar de vida, o que ela faz? Ela vai lá dar uma visitada no passado, uma passeada no passado dela, e começa a dizer: não, porque lá atrás eu fui traída, porque na minha família sempre foi assim, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Entenda uma coisa: Deus, Ele não muda passado, gente.
Deus, ele não muda passado. Deus, ele transforma o nosso presente. Diga assim comigo: ele cura o meu passado, transforma o meu presente e me prepara para o futuro. Deus não é Deus de passado. Amém? Ele não vai fazer você voltar lá atrás e mudar o que aconteceu. Não vai. Ele vai curar você do seu passado. Ele vai transformar o seu presente. E ele vai te preparar para o futuro. Amém? Mas a resposta é simples. Você quer? Qual é a resposta? Você quer? Diga assim: eu quero. E não só quero, como eu vou mudar de vida. Amém? Essa é a resposta. Quer dizer, a pergunta era tão direta que merecia uma resposta ainda mais direta, sim ou não? Mas a voz na cabeça dele, que é a história, dizia que não tinha ninguém para lhe ajudar. Quer dizer, na história, na cabeça dele, ele era vítima de uma tragédia. Era como ele se enxergava. E muitos se enxergam assim. Às vezes a pessoa faz terapias e o máximo que ela aprende é aceitar que ela é assim. Esse é meu jeito, eu sou assim, eu estou quebrada, tem alguma coisa quebrada dentro de mim, e eu vou morrer o quê? E eu vou morrer assim. Só que entenda, Deus, ele é Deus de coisas novas. Por isso que nós chamamos vocês aqui hoje. Primeiro, para renovar os seus votos com quem? Com Deus. E segundo, renovar os seus votos com seu cônjuge. Porque Deus é Deus de coisas, ele pode escrever uma nova história em sua vida. Não importa se ela é triste ou trágica. Não importa. O diabo, ele sabe desse poder. O poder de pegar uma verdade e distorcer e criar uma historinha. Como ele fez lá no Éden, né? Contou uma historinha e conseguiu enganar Eva e deu no que deu. Então ele sabe disso. Então ele pega certos pontos da nossa vida para nos dizer que não tem jeito, que não haverá mudanças. E muitos entram num personagem que não eram antes daquela história que o diabo contou e passam a ser pessoas ruins. Para ter mudança de história, é preciso ser sincero e identificar que abraçou essas vozes, muitas vezes do diabo, das histórias ruins que o mal te contou. Deus está trabalhando para que a sua história seja o quê? Mudada. Amém? Fique em pé, por favor. Ele sempre deixa o melhor para o fim. Você vê que lá no casamento, o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Você sabe disso? Sim ou não? No casamento. E normalmente no casamento, o que se fazia no casamento? Servia-se primeiro o vinho bom, e quando as pessoas estavam já embriagadas pelo vinho, servia-se o vinho inferior. E as pessoas, porque estavam alcoolizadas, elas não sabiam diferenciar do que era
bom e o que era ruim. Só que interessante que Jesus aqui ele mostra, através do milagre que ele fez, que ele sempre deixa o melhor para o fim. Isso quer dizer que se a tua história está ruim, Deus deixou o melhor para o fim. Se o teu casamento está bom, ele vai ficar melhor. Amém? Olha o que fala aqui, ó, João 2,8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, quer dizer, a água que foi transformada em vinho. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro um vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Fala assim: Deus guardou o melhor para agora. Amém? Mas meu casamento nunca mais vai ser o que foi. Minha vida amorosa nunca mais vai ser o que foi. Deus guardou o melhor para o fim. Deus guardou o melhor para agora. Quem crê? Você crê? Você pode ter certeza que é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Amém?